coisa, prometa para o seu leitor, nas cenas iniciais, que vale a pena ele investir tempo em você. Como eu falei, hoje em dia as pessoas estão mais dinâmicas, as histórias estão mais dinâmicas, mais direto ao ponto. Então, realmente, prometa naquele início de que aquela história vai ser boa, de que vai ter alguma coisa interessante, algo que ele não vê comum em outras histórias. Pode ser, por exemplo, o seu personagem ser diferente. Ah, Juliana, mas você disse que eu não posso mostrar tudo do meu personagem. Você não vai fazer a ficha técnica do seu personagem, mas tem certeza que ele não tem uma característica, algo que seja muito marcante, e é isso que você vai apresentar? Talvez seja uma versão da personalidade dele. Com Danielle, eu começo assim, com a Máscara de um Anjo, eu apresento Danielle assim, mostrando uma versão da personalidade dela. E em Chico, agora, o Gato Escritor, o que eu fiz? Para quem não leu, tá lá no Wattpad, né? Que foi a história que eu conduzi com vocês dentro do evento. Quando você pega aquele início, eu coloco ali naquele início, eu mostro aquele mundo curioso, que é tipo um pouco parecido com Zootopia, né? Tanto que até quem acompanhou lá quando eu criei, um dos meus leitores ideais era justamente a pessoa que gostaria, né, do filme Zootopia, que é uma das coisas que chama a atenção dele. E eu acabo pegando a curiosidade dessas pessoas, né, justamente para falar que aquele mundo é um mundo onde os animais falam, andam, conversam, trabalham, como se fossem humanos, né? São humanizados. E trago também toda a problemática, a superfície, ou seja, daquele gato ser pobre, deles estarem dentro de uma fábrica. Por que eles estão numa fábrica? Por que aquele outro gato está tendo que, trabalhar quase com serviço escravo, né? Por que aquele gato não pode sonhar em querer ser um escritor, né? O que acontece ali? Então eu levanto vários porquês, várias promessas, digamos assim, de que, olha, se você ficar mais um pouco, você vai descobrir um pouco mais sobre esse universo. Júlia, você disse que eu não posso apresentar o universo. Calma, eu não disse que você não podia. Eu disse que você não podia dar uma ficha técnica sobre aquele universo. Eu apresento, e aí é a segunda boa prática para você fazer no início da sua história, eu apresento com ação. Tanto o personagem quanto o universo eu apresento em forma de ação. Não ação, cenas de ação, tá? Em movimento, sabe? As coisas acontecendo. Não de uma forma estática, simplesmente lendo ou descrevendo de uma forma estática para o leitor o que é aquele universo. Tá tudo em movimento e você pode ver isso lá na história no Wattpad. A Mila colocou aqui, eu tô lendo e esse início tá muito legal. Obrigada, Mila. Porque o que acontece? Quando você tá ali, eu não tô te apresentando o universo no sentido, era uma vez, no início, o primeiro parágrafo eu até coloco, situo em um parágrafo o que acontece antes, porque é um mundo muito diferente. Não necessariamente precisa de um prólogo para aquilo. Então, eu já entro justamente com aquele primeiro parágrafo, mostrando, dando assim, olha, é o seguinte, você está num mundo onde todas as pessoas onde não existem pessoas, são animais, mas nesse país aqui em específico, que eu chamo de Dogtown, os cães predominam, tem outros animais, mas aí houve uma guerra, os gatos perderam e agora eles são tratados como serventes. Poderia até iniciar a história sem isso? Poderia, mas como eu tenho pouco tempo, era uma história curta, e vai daquela questão de você entender o que você está escrevendo, para quem você está escrevendo, os recursos que você tem à sua mão. Então, eu usei aquilo dali para eu ter que economizar tempo abaixo. Eu não podia ter mais, eu não tinha mais tempo para ficar explicando muita coisa. Não tinha tantos eventos assim para eu explicar. Então, eu encurtei ali em cima em um parágrafo. E depois eu já começo apresentando o Chico, quem ele é, qual é o propósito dele, e apresento ele, até o jeito dele, eu não falo, ele é um gato extrovertido, ele é um gato de amigos, ele é um gato sonhador. Ele fala, ele demonstra isso para o leitor. Ele demonstra isso quando ele fala, olha só, você pode ler a minha história, e quando ele pega empolgado o caderno e enfia o caderno no rosto do gato, que é o amigo dele. Uma pessoa que é introvertida geralmente não faria isso, né? Ou pelo menos não assim em público. Ele é um gato mais extrovertido. E ele é sonhador quando ele fala, não, eu tenho certeza, né? Leia a minha história, ela é boa, dessa vez é boa, vai, não sei o quê. E o jeito como ele, por exemplo, mais um sentido dele ser extrovertido,
foi quando a folha voou do caderno e ele foi falar com o colega dele. Então, tipo, ele tinha outros colegas. Eu mostrei o relacionamento. Mostrei. Não contei para o leitor o que que era, sabe? A gente já falou sobre isso também, sobre o show don't tell, né? Mostre, não conte. Ou seja, deixe o leitor entender o que está acontecendo ali. Não, é tipo, às vezes parece que você, como autor, tá querendo dar a papinha na boca do leitor, sabe? Não, peraí, deixa eu dar toda essa informação mastigada aqui na sua boca. Que graça o leitor vai ter no decorrer da história? Deixa o próprio leitor degustar a história, caramba. Deixa ele mesmo descobrir o que está acontecendo ali, quem é aquele personagem. A cada parágrafo, a cada evento, você vai apresentando um pouco mais de quem é aquele personagem, né?